do Senhor. Irmãos, se a gente prestar atenção no culto, né, nos testemunhos dos irmãos, né, e o que Deus tem feito nas nossas vidas, né? Só um minutinho, pastor. O pastor Ivan fez eu lembrar ali, irmãos, teve uma vez uma cobra me pegou. Se eu não fosse evangélico, irmãos, eu acho que eu não estaria aqui hoje. Só a mão de Deus. O pastor Ivan foi comigo para Araxá, vários irmãos aqui sabem da história. Só a mão de Jesus. Assim aconteceu com a irmã Jussara, quem viu o carro dela, né? Só Jesus fala que ela não teve, mas o irmão Jefferson não teve não ganho. Então, vale a pena servir esse Deus que fez o céu e a terra. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, te louvamos, te agradecemos por essa oportunidade de estarmos aqui na casa do Senhor por mais um dia, por esse dia de vida, pelo ar que nós respiramos, pela chuva que o Senhor mandou para agora na terra, por estarmos aqui reunidos no propósito de te adorar e glorificar e exaltar o teu nome aqui nesta noite. Ó Deus, venha usar poderosamente o nosso irmão Luiz Gustavo para transmitir a tua palavra. Por intermédio de Jesus Cristo, ó Deus, nosso Salvador, usa teu servo, Senhor, e faça segundo a tua vontade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. É motivo de grande alegria, né? Estar aqui com a parte da Igreja do Senhor. Agradeço a Deus pela oportunidade, pela confiança do pastor Ivan, né? O irmão Eli já tem nos convidado para vir aqui muitas vezes, mas às vezes por causa do trabalho a gente não conseguiu ir, mas hoje o Senhor nos deu essa graça de estar aqui com os irmãos. E hoje é culto de missões, né? E eu tenho total convicção e certeza de que esse mês de setembro foi algo que o Senhor trouxe, levantou mesmo, veio do Senhor, porque nós estamos em momentos que nós precisamos de fazer missões, né? Quando eu passei pelas águas, né? Eu sou fruto de missões, e quando eu passei pelas águas, no outro dia, foi no sábado, no domingo eu já estava fazendo missões. Então é tudo para a honra e glória do Senhor, né? Meu coração arde por missões, né? É algo que o Senhor, antes de eu pensar em fazer missões, é algo que o Senhor já trouxe e já estava trabalhando no meu coração sobre isso. Mas irmãos, gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia em Romanos 10, que é a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Do versículo 1 ao 4 e depois do 13 ao 17. Todos encontraram aí, irmãos? Romanos 10, do 1 ao 4. Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação, porque lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento, porquanto não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Agora o versículo 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: conformosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedecem ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Até aí. Glória a Deus. Podem se sentar, irmãos. Irmãos, a gente vê aqui no versículo 1,
Paulo está fazendo algo. Ele diz: o bom desejo do meu coração e a oração que eu faço pelo povo de Israel é para que eles venham ser salvos. Aleluia. Era um povo que tinha o desejo, tinha um entendimento, buscava o Senhor, né? Tinha zelo de Deus, mas não com entendimento, e faziam a sua própria justiça, né? Então, o que eu quero que os irmãos venham entender, que hoje, o paralelo que eu quero trazer para os nossos dias de hoje, quantas pessoas hoje que nós conhecemos, que estão na nossa família, na nossa sociedade, que tem zelo de Deus, que fala de Deus, mas não tem entendimento, porque o fim da lei é Cristo, né? Porque muitas das pessoas buscam a Deus, falam de Deus conosco, mas não tem o entendimento de que só Jesus é o caminho, só Jesus é a vida, só Jesus salva, né? Então, a palavra do Senhor vai nos dizer que como essas pessoas vão ter fé, de sorte que a fé é pelo ouvir a palavra de Deus. Mas se nós não tomarmos a iniciativa de pregarmos a palavra, como crerão? Então, isso é conosco. Eu gosto de sempre dar um exemplo, que o inimigo tem os dele, né? O inimigo tem os dele para vender droga, para as prostituições, mas Deus também tem os deles. E quem são os deles? Somos nós. E muitas das vezes nós não pegamos essa tarefa, esse entendimento de que nós somos as pessoas que vão anunciar o Evangelho. Eu acho interessante, me faz lembrar da mulher de Samaria, da mulher de Samaritana, que Jesus vai encontrar com ela no poço. É algo interessante porque, né, naquele momento ali, ele vai encontrar com ela na hora nona, que isso é meio-dia, e ela vai ali, ela está sozinha. O povo judeu, quando você vai dar uma estudada, eles não iam buscar água no poço ao meio-dia, porque é o horário mais quente, e ela estava ali sozinha, e tinha algo atrás disso, né? Porque as pessoas tinham o costume de fazer o quê? De pela manhã, uma hora que estivesse mais fresco, mais tranquilo, iam juntas, né? Se a gente fosse lá buscar água, a gente ia chamar as nossas irmãs, as nossas vizinhas, e aí ia lá buscar água. Mas essa mulher samaritana vai buscar água sozinha, num horário em que as pessoas não tinha ninguém. E ela vai, se a gente for analisar, essa mulher não era bem vista pela sociedade. Jesus fala que ela já tinha 5 maridos, né? Ela era alguém que não era muito bem vista pela sociedade, e ela foi tirada ali da sociedade de certa forma, para ela não encontrar com as pessoas, para ela não ser julgada pelas pessoas. Ela ia em um horário em que as outras pessoas não estavam, né? Então a gente via que essas outras pessoas provavelmente eram pessoas que tinham o zelo de Deus, mas não tinham entendimento. Mas Jesus vai encontrar, faz com ela mesma, é com ela que ele queria, com aquela pessoa que às vezes nós somos samaritanos, que às vezes a gente acha que a gente não tem importância diante da sociedade, às vezes a gente acha que a gente não vai fazer diferença, né? Mas é com esses que o Senhor trata. Eu acho interessante porque a partir do momento que ela encontra com Jesus ali, que ele se revela quem ele é, e a partir do momento em que ela crê, ela sai anunciando a palavra. Ela sai anunciando o nome de Jesus. E olha o poder que tem, porque alguém que perante a sociedade parece que não tem nenhuma estima de ninguém, alguém que vai buscar água sozinho porque a sociedade deixa de lado. Mas é essa mulher que sai anunciando o Jesus, o Cristo da salvação. Meu Deus, que maravilha. E essa mulher chega na cidade, e a gente vai ler o texto mais para frente, a gente vai entender que muitos creram porque ela anunciou o nome de Jesus. Então muitas das vezes nós olhamos para nós e nós somos essas pessoas que talvez nós não nos sentimos capazes, nós não somos, né, bem vistos pela sociedade, talvez nós não somos o advogado, talvez a gente não é o mais rico,
mas o Senhor não está olhando para isso, porque o poder da palavra de Deus é o seu próprio nome. Ela não está anunciando coisas grandes. Ela não estava trazendo ali uma sabedoria, um entendimento, mas ela estava trazendo o poder de Deus, ela estava trazendo o nome de Jesus, e esse nome tem poder de transformação. Então, muitas das vezes, Deus não está olhando para o que você tem, para quem você acha que é, mas Ele está chamando para você levar o que Ele precisa que você leve, que é a palavra dEle, que é o nome dEle. Aleluia, Jesus. Irmãos, quantos de nós, eu tenho pensado muito nisso esses dias, o Senhor tem trago isso muito no meu coração, por isso que eu falei que essas missões de setembro é algo para mexer conosco mesmo, de alguma maneira ou de outra, tem que mexer conosco, porque às vezes a gente não tem a coragem de levar a palavra de Deus para as pessoas, às vezes a gente tem vergonha, a gente inventa um tanto de desculpas, e esses dias, tantas pessoas ao meu redor, que eu tenho visto que tem deixado esse mundo, que tem falecido, né? Essa semana mesmo, um amigo do meu pai, até padrinho do meu irmão, ele faleceu, uma hora para outra teve que levar ele e já voltou sem vida, né? E nós estamos nesse momento que o Senhor tem trago isso no meu coração. Nós não estamos em momento mais de pregar a palavra só, nós estamos em um momento de ganhar almas para o Senhor. Nós, como cristãos, nós temos que passar desse nível de não só pregar, mas nós temos que passar para o nível de ganhar almas. Aleluia. Nós temos que ganhar almas para o Senhor. E como que a gente vai fazer isso? Nós precisamos conhecer a palavra, nós precisamos falar da palavra. Lá em Mateus 28 e 19 vai dizer: ide pelo mundo pregai, ide pelo mundo ensinai, né? As nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Algo que me chama a atenção nesse texto é ensinai. Eu vou até ler aqui para os irmãos verem. Mateus 28 e 19. Vai dizer: portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O Senhor está nos dando uma ordem de ide e ensinai, e nós precisamos ensinar as pessoas, e para que nós ensinamos, nós precisamos também buscar na palavra, nós precisamos buscar conhecimento e entendimento para a gente pregar, porque se a gente buscar conhecimento, nós vamos levar entendimento. E a gente vê que Paulo estava orando para aquele povo que tinha zelo de Deus, mas não tinha entendimento. E eu tenho certeza que você conhece muitas pessoas que têm zelo de Deus, mas não têm entendimento. E para que isso venha, esse entendimento venha a ter, nós precisamos ensinar, nós precisamos falar, porque a palavra de Deus é o caminho, é a verdade, é a vida. A palavra de Deus, o que vai libertar uma pessoa? Conhecereis a verdade vos libertará. É a verdade, é a palavra de Deus que vai libertar pessoas. Nós estamos num momento que nós precisamos confrontar as pessoas. Às vezes a gente quer ser aquele crente bonzinho, que não, né? Que todo mundo, não, mas ele é bonzinho demais, ele não desagrada a gente em nada. Mas se a gente quiser ganhar almas, a gente precisa confrontar as pessoas, né? Esses tempos, eu tenho um tio meu que mora lá em Uberlândia, tio da minha esposa, considero meu tio também, e eu fui lá e eu estava pregando uma palavra para ele, e ele sempre lê a Bíblia, já falou que já li 4 vezes, mas a gente vê que ele não tem um entendimento nenhum, né? Lê, faz texto, faz isso, faz aquilo, reza um texto todo dia, mas não tem um entendimento da palavra. E eu comecei a orar por ele, buscar direção, Senhor, o que eu prego para ele, dar graça, dar entendimento, dar direcionamento para com ele ali. E aí eu fui, toda vez que eu vou lá no Uberlândia, eu leio a palavra para ele e tal. E aí, certo dia eu fui e o Senhor pediu para mim, perguntar se ele queria aceitar Jesus. E pediu para mim fazer uma oração com ele. E aí acabou que eu fui embora e não fiz. E assim que eu saí do carro, que eu fui embora, eu voltei com o coração chorando. E aí
Depois da outra semana ele ficou doente, né? Ficou hospitalizado, e eu pedindo ao Senhor, clamando ao Senhor: Senhor, me dá outra oportunidade para mim levar a palavra para ele. Dessa vez eu não vou falhar, dessa vez eu vou fazer pergunta, e eu vou falar o que o Senhor quiser que eu falo. Muitas das vezes a gente se acovarda, irmãos, né? E aí fui embora e pedindo a Deus a oportunidade para uma outra vez ir lá e fazer essa pergunta para ele. Fui, voltei, e Deus me deu essa oportunidade. Eu perguntei para ele, ele disse que queria aceitou Jesus lá, fez a confissão, ele e a esposa dele, já tem quase uns 80 anos, e continuando lendo a Bíblia. E aí o Senhor tocando no meu coração para falar para ele sobre as idolatrias, né? A casa dele é cheia de imagens e tudo, e o Senhor me tocando, mas eu não estava achando um jeito de falar para ele. E aí eu orando a Deus, eu falei assim: Senhor, dá outra estratégia, prepara alguém, usa alguém para falar para ele, vai tocando o coração dele, e eu orando, jejuando pela vida dele, para Deus de alguma maneira tocar, já que ele está lendo a Bíblia, vai mostrando dentro da palavra. E aí, desta vez, isso eu já fui lá umas 5 vezes, né? E é necessário que a gente também tenha longanimidade, irmãos, às vezes. E aí eu fui lá dessa vez e pregando a Bíblia para ele, falei muita coisa lá. E aí ele falou assim: vem cá, Gustavo, outro dia veio uma menina aqui e ela falou para mim que esse negócio de ídolo aí, isso é tudo errado. E eu estava orando, na hora o Santo tocou. Eu falei assim: Senhor, levanta alguém para ir lá pregar para ela sobre isso, né? E aí ele veio me perguntar sobre as questões dos ídolos. Isso é verdade mesmo? Como é que é isso? Né? E ele é católico, não é daqueles roxos mesmo. E aí eu venho trabalhar de Deus já com ele. Eu falei assim: Antônio, já que o senhor está me perguntando, vamos ler Bíblia, né? O que a Bíblia fala? E eu rodei essa Bíblia com ele para tudo quanto é lado, e mostrando para ele. E aí ele falou: não, mas faz sentido demais, né? Mas como é que eu faço? Depois que ela veio aqui, eu já não estou pegando, eu já estou pegando minha Bíblia, já leio, eu já faço as minhas orações, e eu deixo as estátuas de lá. Eu já não estou pegando elas mais não. Mas está complicado, eu jogo elas fora, como é que eu faço? Aí eu falei: tio Antônio, o negócio é o seguinte, eu também tinha lá em casa e foi bem difícil, mas chegou um momento que eu fui lendo tanta Bíblia aqui, que eu fui tendo tanta convicção e certeza de que Deus estava falando, que eu peguei ela e joguei fora, queimei tudo mesmo. Mas deixa, vai orando, vai buscando o Senhor, né? Então já não pede mais nada para elas, o negócio nosso é com Jesus, é direto para Ele, né? Então eu já tenho visto o trabalhar de Deus na vida dele com tanta, né? Deus já está trabalhando, e logo essas estátuas vai ser jogado fora, eu tenho certeza disso, né? Irmãos, e 1 Pedro 3:15 é algo que nós precisamos fazer também, entender. Vai dizer: antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, e estáis sempre preparados. Nós estamos precisando estar preparados, né? Muitas das vezes a gente Deus prepara o ambiente para a gente pregar, para a gente falar, mas a gente não está preparado, né? Mas eu não sei muito bem. E a gente precisa se preparar. A gente precisa buscar alguns conhecimentos dentro da palavra de Deus, marcar os versículos, perguntar ao irmão, conversar sobre Bíblia mesmo. Ô irmão, o que fala aqui sobre o batismo? Né? O que fala aqui sobre os ídolos? Onde que estão os textos? Me mostra aqui os versículos, né? E então nós precisamos nos preparar, porque Deus vai nos dar essas oportunidades. Aleluia. Para que com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Então nós precisamos nos preparar, porque as situações vai aparecer para a gente pregar, para a gente falar do amor de Cristo, para a gente pregar a verdade, para a gente ensinar a verdade, né? E quando a gente ensina a verdade, o que acontece? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, se nós buscarmos conhecimento, nós vamos trazer para as pessoas o que é entendimento. E Paulo está orando para esse povo que tinha zelo de Deus. Então, eu vejo na minha família tantas pessoas que têm zelo de Deus, mas não têm entendimento. Então, nós precisamos buscar conhecimento para a gente trazer um entendimento. Quer salvar sua família? Busca conhecimento e você vai gerar entendimento para ele através da palavra de Deus. Então,
Guarda isso no seu coração. Se prepara, porque Deus, Ele quer ganhar almas, Ele quer salvar sua família. Tu e tua casa será salva. Quem que vai salvar sua família lá em Cristo, claro, mas quem vai pregar é você. Quem vai pregar é você. E às vezes a gente precisa buscar. E como que a gente busca? Orando. Porque Deus dá estratégia. Se a gente orar, se a gente buscar, Deus dá estratégia. Então tem 3 formas para a gente. Oração. Vai para a oração, busca estratégia. Senhor, eu quero pregar para minha irmã, eu quero pregar para o meu parente, para o meu vizinho, para alguém. Me dá uma estratégia, Senhor. Começa orando. Quem que eu chamo para ir comigo? Quem que é a irmã que eu vou chamar para ir comigo? Quem que é o irmão que eu vou chamar para ir comigo? Pede oração, busca em oração. Aí depois você, qual o assunto que Deus está colocando no seu coração para falar? Busca conhecimento. Aleluia. Dentro da palavra, mais no versículo. Né? Aí você se preparou. Você orou, você se preparou. E agora o que você vai fazer? Você vai. Aí você vai na fé. Mas você já orou. Você já se preparou. E agora é a hora da ação. Porque o Evangelho também é ação. Se a gente vê oração, a gente ora, a gente fala com o Senhor, mas a parte mais difícil talvez esteja na ação. Porque a gente ora, a gente fala ali com o Pai no segredo, no nosso quarto, a gente quer, mas a hora da ação é a parte mais difícil talvez. Mas se a gente buscar, se a gente falar com o Senhor mesmo de coração, Ele nos dá graça, Ele nos dá força, porque nós não temos o Espírito que Deus nos deu, não um espírito de medo, é um espírito de ousadia, é um espírito de coragem. E nós cristãos nesse momento nós precisamos de ousadia, de coragem. Nós não estamos em momento de brincar mais, nós estamos em momento não só de pregar mais a palavra, mas de ganhar almas. E ganhar almas está além de pregar. Ganhar almas, a gente está no outro nível. Nós queremos ganhar almas, é trazer as pessoas para a igreja, conhecer, andar no caminho. Isso é mais difícil, porque a gente tem que orar, a gente tem que jejuar, a gente tem que pregar, e às vezes a gente não quer orar, às vezes não quer jejuar. Então, irmãos, o mundo espiritual, Jesus espera de que nós jejuemos, que nós paguemos o preço pelas outras pessoas, sim. Senão Ele não tinha chamado a gente, não. Né? Ele colocou cada um de nós, nos levantou. Eu tenho total convicção que o Senhor me levantou lá na minha casa para que a minha família também fosse salva, que vai ser. Meu pai, ele rejeitava muito a palavra, tem zelo de Deus, né? E eu estou orando, buscando, jejuando, né? Buscando o Senhor. E como que o Senhor tem que dar as estratégias? É pregar a palavra, é falar mesmo, é confrontar Ele, né? Quando eu fui apresentar, eu tenho um filhinho de 9 meses, eu fui apresentar ele na igreja, né? A família toda achou um negócio bem esquisito, né? Porque eu era católico e católico, batismo, criança, tem esse total costume, né? Aí de repente lá o Gustavo marcando, né? Apresentação do filho, chamando a família, tudo difícil mesmo, foi para confrontar todo mundo mesmo. Porque o confronto é que muda, o confronto é que gera, né? Aleluia! Se eu falar para a pessoa assim, o pai, mãe, não, batizar também está tudo beleza. Pode ser, tem problema, não, o outro lado também faz. Irmão, nós temos que confrontar direto mesmo, porque o confronto é que gera mudança. Aí, meu pai, todo mundo, né, apresentar o menino, que é isso, né, não vai batizar o menino, né? E aí, a minha irmã batizou a menininha dela, e eu falei, pai, o negócio lá comigo vai ser diferente, ele vai apresentar. Aí, ó, quando ele tiver idade, ele vai, né? A gente vai ensinando ele o caminho do Senhor e ele vai tomar a decisão, né? Porque a Bíblia vai dizer que quem crê e for batizado será salvo. E se eu perguntar um bebezinho, você crê em Jesus? Ele não tem entendimento, né? E aí eu preguei para ele, mostrei para ele vários versículos, do meu irmão também, e nós pregando para ele direto e tal. E aí, aí outro dia a gente estava lá em Bambuí, com o sogro da minha irmã. E aí de repente, ele falando, sai o assunto de batismo de criança. E aí de repente, meu pai já estava pregando para ele lá. Falei assim, olha, mas Jânio, parece que esse negócio de batizar do menino, parece que esse trem não é muito certo. Como é que Gustavo? Aí eu peguei, eu falei assim,
meu pai falando para ele, né? Falando as coisas que nós tínhamos falado, eu peguei e saí até de perto. Agora eu vou só ficar escutando, né? Deixa ele pregar aí. Então, irmãos, a palavra de Deus, ela confronta, ela mexe. Lá em Hebreus 4:12, a Bíblia vai dizer: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e espírito, juntas e medula, e é apta para discernir pensamentos e intenção do coração. Olha que versículo, eu amo esse versículo, porque a palavra de Deus é viva, e algo que é vivo mexe. Algo que é vivo tem vida. Então, quando você lançar a palavra de Deus sobre alguém, quando você citar um versículo para alguém, você tem que entender que você está lançando algo que tem vida e tem poder, porque a palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz. Quando você está com dor de cabeça, você toma um remédio e quando ele melhora a sua cabeça, ele é eficaz. Então a palavra de Deus, ela é eficaz. E ele é mais penetrante que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma. Então a palavra de Deus vai onde você não consegue ir. Ela vai lá na alma, vai lá no espírito. Aleluia. A palavra de Deus é algo que penetra aonde nós não conseguimos. Verdade. Né? Então nós temos que traga esse versículo no seu coração, Hebreus 4:12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante que qualquer espada de dois gumes. Então talvez você não está vendo a diferença, mas a palavra está mexendo, a palavra é viva. Quando você coloca aí um fermento, né, no bolo, a gente coloca ele lá, um pouquinho, coisa assim, mas faz o bolo crescer, pastor. Você viu? Você não viu. A palavra de Deus é essa, né? Eu nem gosto de usar essa palavra, mas é uma bactéria, né? Às vezes é uma bactéria do bem, que um iogurte, você vai fazer um iogurte, né? Você coloca lá a bactéria, né? Você vai fazer um queijo, você coloca as bactérias boas lá, faz a massa coagular, faz o quê? O que a palavra de Deus traz? Transformação. Transforma uma matéria em outra matéria. E o que Jesus veio? Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que entendeis qual seja a boa, perfeita e agradar a vontade de Deus. Então, o que é ser crente hoje? É não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que entendeis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, quando nós entendemos o que as coisas de Deus, nós temos uma transformação, né, na nossa mente, uma transformação do nosso entendimento, e aí a gente começa a entender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Certo dia, foi até lá na casa do irmão da Cícera, que os irmãos da maioria conhecem, né? Eu sempre bebia também, e aí o dia que eu vim do culto da casa dela, eu passei lá na porta de um boteco. E aí o Senhor tocou no meu coração e eu agradeci a Deus. Ô Senhor, obrigado por estar vindo de um culto agora, passando aqui, já eram umas 11 horas da noite, né? Aí todo mundo lá bêbado, né? E aí eu lembrava de quando eu bebia, e aí a gente no outro dia ia trabalhar, né? Todo arrebentado, cheio de ressaca, né? E aí eu passei, ô Senhor, obrigado, né? O corpo físico, mental e espiritual ali renovado, fortalecido. Amanhã eu vou acordar, tirar o leite lá, tranquilo, né? Dormir tranquilo, com paz no Senhor, né? Então, aí você vai se transformando, né? Aí você vai entendendo qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Aleluia. Muitas das vezes nós que somos filhos, né? Quando a gente é mais novo, a gente não compreende muito os nãos dos pais, né? E é assim com Deus. Às vezes Deus também fala não para nós, né? E aí a gente não compreende muito, a gente não gosta muito do não, né? Mas Deus, os pais, né? Os nossos pais, eles sabem porque eles estão dizendo não, porque eles têm ver um entendimento maior, eles conseguem ver através, muito além do que nós estamos vendo, né? E Deus também, muitas das vezes, fala não para nós, porque Ele sabe que há caminhos que nós não devemos andar, né? Há caminhos que aos nossos olhos parecem bons, mas não são. Então Deus sempre fala não para nós também, né?
Então, muitas das vezes você vai ver o seu pai e sua mãe falando não para você, não é porque ele te ama, né? É porque ele quer o melhor para você, e tem caminhos que vai te machucar, e o fato de seu pai estar falando não, ele vai tirar caminhos que vai só te machucar, que não são bons para você, né? Mas, irmãos, é interessante que hoje eu meditando nesse texto, eu fiquei pensando, mas fazer missões, né? Fazer missões precisa de algo que é um tempero diferente. Precisa da oração, que eu falei, precisa da gente se preparar e precisa da ação da gente ir. Mas precisa de algo também que não pode faltar, que está lá em Coríntios 13, que é o amor, né? Lá em Coríntios 13 vai dizer: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tinha. E que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se importa com incidência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O que nós precisamos trazer nesse tempero das missões? Amor. Porque sem o amor, né? Sem o amor nada adianta, né? Se a gente for ver o amor de Deus, amar a Deus sobre todas as coisas, é amar o próximo como a ti mesmo, né? E para a gente fazer missões, a gente precisa amar as pessoas. A gente não tem que ir lá pregar, vou lá pregar porque se ele for lá para o inferno, depois eu vou, eu pelo menos eu preguei para ele, eu fiz a minha parte. Não. O que vai transformar as pessoas? É claro que a palavra é a verdade, mas o que vai tocar as pessoas é o amor. É você ir lá com toda a sua humildade, com toda a sua boa vontade, e você pregar para ele com amor, porque você precisa ir com o entendimento de que você quer levar ele para o céu junto com você. A gente precisa ter esse desejo de querer levar as pessoas para o céu junto conosco. Nós não precisamos, vou lá pregar para ele, não estou nem aí se ele não aceitar Jesus e não quer nem saber. Não, irmãos, não é assim. Se a gente quiser tocar as pessoas de verdade, a gente precisa estar com esse amor. E o amor sofre, o amor tudo espera, o amor tudo crê. E se a gente for analisar, lembra de Estevão? Estevão estava pregando a verdade. E o que eles fizeram com Estevão? Apedrejaram ele, né? Mas Estevão, a hora que ele estava quase morrendo, se eu não me engano, lá em Atos 7, 58, ele estava sendo apedrejado, quase à morte. Ele Deus dá uma visão para ele do céu, da glória de Deus e Jesus à sua direita. E ele pede para que Deus não imputasse aqueles pecados àqueles homens que estavam ali. Ele estava pregando a verdade e ele estava sendo apedrejado. E muitas das vezes nós vamos pregar a verdade e nós vamos ser apedrejados. Mas olha como Estevão teve a fé, o entendimento. Então, o que eu vejo aqui? Eu vejo que Estevão estava olhando para cima, ele estava vendo lá em cima. E nós precisamos olhar com os olhos da fé. Nós precisamos olhar e ver o céu com os olhos da fé. Porque ele estava tomando pedrada aqui embaixo, mas ele estava ligado lá em cima, né? Então muitas das vezes nós vamos tomar pedradas, nós vamos ser insultados por causa de pregar a verdade, porque a verdade dói, a verdade ela gera certos conflitos, mas é com a verdade que nós vamos ganhar as almas, é com a verdade que a gente vai tirar as idolatrias dos corações das nossas famílias, que tem zelo de Deus. Eu estou cheio da minha família que tem zelo de Deus, que fala de Deus com a gente, mas não tem entendimento. Então nós precisamos confrontar essas pessoas. E
uma estratégia que o Senhor tem me dado é sobre o batismo, sobre batizar crianças. Mas espera aí, Jesus foi batizado aqui, olha aqui para você ver. É algo que busca um conhecimento aí sobre o batismo. Na hora que a pessoa fala batizar uma criança, você já viu o que a Bíblia fala? Fala com amor, fala com jeitinho, né? O Pedro nos ensina, né? Estejam preparados com mansidão e temor do Senhor. É com mansidão, mas nós precisamos ser espertos, irmãos. Nós precisamos buscar estratégias. Se nós quisermos ganhar as almas para Jesus, nós precisamos buscar conhecimento e estratégia, né? Nós precisamos nos esforçar mais. Se a gente realmente quiser ganhar almas, a gente precisa se esforçar. E é interessante que algo que o Senhor tem trago no meu coração, às vezes a gente, sempre que a gente vai evangelizar uma pessoa, não, aquele ali é muito mal educado, aquele ali não vou lá não, aquele é bruto demais, aquele ali é isso, aquele ali é aquilo. A gente sempre tem, a pessoa sempre tem algo assim que tenta nos barrar, né? Que a gente coloca um muro ali, né? Mas, irmãos, tantas pessoas, olha que você vê, uma pessoa que morreu, aí você para pensar quando uma pessoa morre, mas eu podia ter falado com ele. Todo mundo vai chegar na mesma, né? Não é porque tem uma posição social, não porque é sem educação, não é porque é aquilo, não é porque é aquilo outro, que a gente tem que buscar uma estratégia para pregar, né? Se Deus mandar, às vezes Deus tem me mandado em alguns lugares, algumas pessoas falam, meu Deus do céu, mas é lá mesmo, né? Outro dia o Senhor me deu uma exortação com uma pessoa que é mal educada mesmo, bruto, sem educação mesmo, e eu fugindo, estava que nem o Jonas, fugindo para não levar a mensagem. E aí eu orando, o Senhor me dá graça, dá força, porque o Senhor me incomodando, que era para mim mesmo, né? E aí eu fui, chamei o irmão José Vital lá, falei assim, o Senhor me dá a estratégia certa, quem que eu chamo, né? Era uma pessoa meio sem educação, falei, eu vou levar uma pessoa mais velha ali, né? E aí a gente foi lá e aí eu não falei muita coisa, né? Só entendi a mensagem que Deus tinha mandado. E o irmão José Vital, Deus usou ele com uma graça tão grande lá, mas ele chegou ele mesmo no tanto mesmo, sabe? Então assim, quando Deus mandar, irmãos, não olha para que tipo de pessoa que ela está sendo, mas olha para o céu, olha o que o Senhor está mandando você falar, né? Guarda essa palavra aí, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Não é você que vai transformar a pessoa, mas é a palavra que você está pregando. Verdade, graças a Deus. Lembra da mulher samaritana? A mulher samaritana que não tinha valor nenhum naquela sociedade ali, mas muitos creram porque ela estava anunciando a palavra. Verdade. Ela estava anunciando o nome de Jesus. E nós, nesse tempo de hoje, nós estamos em um momento de nós não, eu já vou repetir, nós não precisamos mais só pregar, nós precisamos ganhar almas para Jesus, pastor. Nós precisamos ganhar almas, né? E quanto mais almas nós ganharmos, mais pessoas vai ser ganhado também. Porque essas pessoas vão gerando nelas a verdade e elas vão pregando. E está cheio de cristão aí no mundo lá fora, né? E busca estratégia. Às vezes você está pregando para alguém, Paulo plantou, Apolo regou. Às vezes você está plantando uma semente ali e você talvez nem vai colher ela. Alguém vai regar, mas quem dá o crescimento é Deus, né? Eu tenho visto isso na minha família. Às vezes eu prego, às vezes eu lanço algumas sementes da palavra de Deus e de repente chegam outros ali, né? Lançando, às vezes eu oro até para Deus, ô Senhor, usa alguém lá na internet, lá, um pastor lá na internet, lá do Senhor, que a minha mãe vê um vídeo, que toca o coração dela, usa, aleluia, e aí direto o Senhor me dá a resposta, nossa, eu já ouvi um negócio sobre isso aqui. Então, a gente tem estratégia, é só a gente orar e buscar, que a gente vai ganhar almas para o Senhor. Aleluia. Foi isso, irmãos, que o Senhor colocou no meu coração. Eu agradeço a rica oportunidade em nome de Jesus.